Eu sou a Caroline, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre regência verbal e regência nominal. Para isso, nós vamos precisar retomar o conceito de frase, oração e período, vamos retomar também os elementos da oração, e assim vamos entender o que é regência verbal e regência nominal. Então, a frase é o enunciado com sentido completo. Por exemplo, socorro! Qualquer coisa que eu diga e que tenha sentido completo pode ser considerado uma frase, desde um simples oi até um faça silêncio, por favor. Depois nós vamos ter a oração, que é um enunciado que apresenta verbo e predicado e não precisa ter sentido completo. Por exemplo, chove muito. Chove é o meu verbo, é um verbo impessoal. Muito é o complemento desse verbo. Então, nesse caso, eu tenho uma oração e essa oração tem sentido completo. Então, também posso chamar de frase. Mas, se eu tivesse Joaquim gosta, vocês se perguntariam, tá, mas gosta de quê? Então, nesse caso, eu tenho um enunciado que não está completo. Ele não tem sentido completo. Mas, ainda assim, eu tenho o verbo gosta junto com com seus complementos. Então, Joaquim gosta. Pode ser chamado de oração, mas não pode ser chamado de frase. Depois nós vamos ver o período, que é o enunciado produzido por uma ou mais orações e apresenta sentido completo. Por exemplo, Joaquim ligou para o amigo e avisou sobre o trabalho de português. Aqui eu tenho duas orações. E eu sei que tem duas orações porque eu vejo dois verbos, ligou e avisou. Então, a minha primeira oração, Joaquim ligou para o amigo. Essa é a primeira oração. E avisou sobre o trabalho de português. Essa é a segunda oração. Juntando essas duas orações, eu tenho sentido completo. Então, por isso, eu tenho um período. E por ter duas orações dentro desse período, nós vamos ter o que a gente chama de período composto, porque eu tenho duas orações. Se fosse como no exemplo acima, chove muito, em que eu tenho apenas uma oração e tem sentido completo, eu teria um período simples, tá? Então, retomando, para ser frase, precisa ter sentido completo, mas não precisa ter um verbo. Para ser uma oração, precisa ter verbo, mas não precisa ter sentido completo. E para ser período, precisa ter verbo e precisa ter sentido completo. Ok? Então, vamos estudar a oração um pouco mais a fundo. Coloquei aqui dois exemplos. Joaquim gosta de bolo e Joaquim ama sorvete. Os verbos estão grifados aí em rosa. Rosa, a gente vai ter gosta e ama. E aí, a diferença entre essas duas orações que eu coloquei está na ligação estabelecida entre o verbo e seus complementos. Lá no primeiro exemplo, eu tenho Joaquim, que é o sujeito, ou seja, é quem faz a ação. Depois eu vou ter o verbo, gosta, e o predicado, de bolo. Na segunda oração, eu tenho a mesma coisa. Joaquim, que é o sujeito, ama, que é o verbo, e sorvete, que é o predicado. Mas reparem que na minha primeira oração utilizada como exemplo, o meu predicado é composto por duas coisas, enquanto no segundo exemplo, ele é composto por um termo só. E é por isso que existe uma diferença entre eles. Joaquim gosta de bolo. Gosta é um verbo transitivo indireto, ou seja, para ele se ligar ao seu complemento, que é o objeto, ele precisa de uma outra palavra, de um outro termo que estabeleça essa ligação entre os dois, ou seja, que funcione como a agulha que costura as duas partes. Que é a preposição de, nesse caso. Já no segundo exemplo, Joaquim ama sorvete. Ama vai ser o verbo transitivo direto, porque ele não precisa de nada.
para se ligar ao complemento, tá? Então, só ele e a próxima palavra já se bastam para fazer essa ligação. Para a gente entender isso um pouco melhor, coloquei mais alguns exemplos dentro de regência verbal e regência nominal. Porque essa ligação se estabelece entre os verbos e seus complementos, ou entre o nome e seus complementos, é o que a gente chama de regência, que é a complementação entre os termos de uma oração. Então, é a ligação estabelecida entre os termos da oração. E aí nós vamos ter o verbo ou o nome, que são os termos regentes, e os seus complementos são os termos regidos. Vamos lá para a regência verbal. Nós chamamos de regência verbal a relação entre o verbo e seus complementos. Os complementos do verbo são os objetos, tá? Objeto direto ou objeto indireto. E o que vai determinar se é um objeto direto ou um objeto indireto é se o verbo em questão vai precisar de uma preposição. Por exemplo, Joaquim queria bolo. Joaquim é o sujeito da frase, queria é o verbo e bolo é o objeto, é o complemento. Então, aqui o verbo queria é um verbo transitivo direto, porque ele não queria de bolo, ele não queria para bolo, ele queria bolo. Tá? É assim que eu vou ter o sentido da minha frase. Se eu colocar uma preposição entre o meu verbo e o meu objeto, a oração não vai ter sentido. Então, quando a gente quer saber, é só fazer a pergunta para o verbo. Joaquim queria. Queria o quê? Se eu não utilizei nenhuma preposição no momento em que eu fiz essa pergunta, é porque eu tenho o verbo transitivo direto e, consequentemente, o meu objeto vai ser direto também. No segundo exemplo, Joaquim precisava de um livro. Joaquim é o sujeito da frase, precisava é verbo transitivo indireto, ou seja, aqui sim nós vamos precisar de uma preposição para estabelecer essa ligação. Então, Joaquim precisava. Precisava do quê? Precisava de quê? Viram que aqui eu usei uma preposição no momento em que eu fiz a pergunta? Eu perguntei do que ele precisava ou de que ele precisava. Joaquim precisava de um livro. Então, eu vou ter um objeto indireto, porque eu vou precisar de uma preposição ligando uma coisa à outra. E a preposição, nesse caso, novamente eu utilizei a preposição de. Mas a gente tem também a preposição para, preposição a, tá? Existem várias preposições que nós vamos utilizar com os objetos indiretos, que se ligam aos verbos transitivos indiretos. Existem também os verbos que são intransitivos, ou seja, eles não precisam de complementos, eles se bastam sozinhos. No exemplo que eu coloquei, choveu ontem. Eu poderia simplesmente falar choveu, porque é um verbo que se basta sozinho, eu não preciso de nenhuma outra explicação. Se eu falo choveu, o sentido está completo. Nesse caso, eu ainda coloquei um complemento. Choveu ontem. Eu quis ainda dizer em que momento ocorreu esse fenômeno, ok? Outros exemplos. Joaquim assiste a colega machucada. E Joaquim assiste aos colegas que se apresentam. A diferença aqui está na regência, está justamente na regência verbal. Eu utilizei o mesmo verbo, Joaquim assiste e Joaquim assiste. Então, o verbo utilizado é o verbo assistir. Porém, o verbo assistir tem mais de um significado. E para que não haja confusão entre um significado e outro, a gente vai utilizar a regência para nos ajudar a descobrir, a perceber esse significado em cada um. No primeiro exemplo, Joaquim assiste a colega machucada. Eu tenho Joaquim, que é o sujeito, depois assiste, e depois o complemento, né, o meu predicado, a colega machucada, que aqui está funcionando como objeto
direto. Esse verbo assistir, utilizado na primeira frase, ele tem o significado de ajudar. Eu posso substituir esse verbo pelo verbo ajudar. Então, Joaquim ajuda a colega machucada. E aí, na hora de fazer a pergunta ao verbo, Joaquim assiste. Assiste quem? Eu não utilizei uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Joaquim assiste a colega. Ou Joaquim assiste o amigo. Enfim, Joaquim assiste alguém que se machucou. E aí, nesse caso, ao invés de uma preposição, aqui eu coloquei um artigo para indicar quem era essa pessoa que ele estava auxiliando. No segundo exemplo, o verbo assistir está sendo utilizado com o significado de ver, de presenciar alguma coisa. Então, Joaquim assiste aos colegas que se apresentam. E aí, a pergunta que eu vou fazer para o verbo, nesse caso, quando eu tenho esse significado, é: Joaquim assiste a quê? Ou Joaquim assiste a quem? Nesse caso, eu utilizei a preposição a, tá? Então, aqui é um detalhe importante, porque a gente tem o artigo a e a gente tem a preposição a. A preposição a é aquela que, quando a palavra a seguir é feminina, a gente utiliza crase. Quando a palavra é feminina, a gente utiliza crase. E quando a palavra é masculina, a gente junta a preposição a com o artigo o e vira ao, tá? Então, o Joaquim assiste aos colegas que se apresentam. Porque aqui ele viu os colegas que estavam se apresentando. Então, essa é a diferença. Então, se vocês virem essas duas frases e ficarem na dúvida se o Joaquim estava assistindo ou se ele estava ajudando, basta ver se tem uma preposição depois. Se eu tenho a preposição, significa que o verbo está sendo utilizado no significado de ver. Se eu não tenho uma preposição, significa que esse verbo está sendo utilizado no sentido de ajudar, de auxiliar. Ok? Vamos agora para a regência nominal, que é a relação entre um nome, e quando a gente fala em nome, nós estamos falando em substantivo, adjetivo ou advérbio, e seus complementos, que é qualquer coisa que esteja complementando esse nome. A ligação entre o termo regente, ou seja, o nome, e o termo regido, que é o complemento, é sempre feita por uma preposição. É a mesma coisa da regência verbal, mas dessa vez, ao invés de utilizar o verbo, a gente utiliza um nome. Então, no exemplo que eu coloquei, ele é responsável por seus atos. Aqui, eu tenho o nome responsável, que é um adjetivo, e responsável vai precisar de uma preposição para se ligar ao resto da frase, para se ligar aos complementos que precisam se ligar ao sujeito para conseguir ter um sentido completo. Então, ele é responsável pelo quê? Por seus atos, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e até o nosso próximo vídeo.